Se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus e ama a obra de Deus e você tem um desejo muito grande para que as pessoas conheçam de verdade a vontade de Deus, a sua obra, o seu amor, a sua justiça, eu sei que você já deve ter se revoltado algumas vezes ao ver alguns pastores, algumas igrejas aí, que fazem aqueles absurdos, né? Como venda de óleo, venda de vassoura, aquelas enganações que a gente costuma ver. Bem, e talvez você já deva ter pensado, como eu já pensei alguma vez, que Deus podia fazer alguma coisa contra essas igrejas, fechá-las e tal. Quem sabe você já até ouviu alguém pregando sobre isso, que Deus ia fazer um movimento, ia expulsar esses falsos mestres, esses falsos pastores, ia purificar a sua igreja e coisa e tal. Bem, existem alguns textos que falam a respeito desses falsos mestres. Na verdade, existem vários textos que falam disso. Eu quero trazer só, em especial, um, e vou falar de outros dois muito rapidamente, para que você entenda que Deus não está com seus olhos fechados para essas coisas. Sim, porque às vezes a gente talvez tenha esse pensamento. Ora, nós estamos vendo que isso é um absurdo e essas igrejas continuam abertas, esses pastores continuam mentindo e Deus não está fazendo nada. O que está acontecendo? Bem, depois desse texto, talvez você tenha até um pouco de dó, de misericórdia por esses pastores, por essas pessoas. O primeiro texto deles é o que eu acho mais pesado, é para mim, na verdade, um dos textos mais pesados da Bíblia, pelo menos do Novo Testamento. É um texto extremamente pesado, que é Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33 em diante. Na verdade, Jesus está falando aqui, em todo o capítulo 23, ele está falando sobre como os judeus não receberam. Ele está pregando contra os falsos mestres aqui, aqueles que, da sua época, que o ouviram. E ele começa a falar sobre como eles são maus, fingindo que são bons. Ele vai chamar eles aqui nesse texto de sepulcros caiados, né? Aquele túmulo que é bem arrumadinho ali, ornamentado, e por dentro está cheio de carniça, de osso podre, de gente morta. Bem, no versículo 33 em diante, ele fala assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidades em cidades, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, veja só, Jesus está falando para esses homens aqui, aqueles homens que não reconheceram, e eles se diziam bons, mas eles não reconheceram o Filho de Deus quando ele veio. Eles eram, na verdade, pessoas más, fingindo de serem boas. Eles eram sepulcros caiados, arrumadinhos por fora, podres por dentro. E Jesus falou assim: vocês vão continuar maus, e eu vou enviar para vocês profetas, homens de Deus, que vocês vão matar, e vocês vão espancar, vocês vão crucificar, para que encha a taça da ira de vocês, para que a condenação de vocês seja maior, para que todo sangue caia sobre vocês. Ou seja, Jesus não está só dizendo que vai deixar com que eles continuem sendo maus. Jesus está dizendo que vai dar condições para que eles produzam maldade. Jesus vai dar condições para que eles continuem sendo maus o máximo possível, para que eles tenham uma condenação cada vez maior. Isso parece ser muito pesado, né? Mas é pesado. Veja só, nós temos uma ideia de justiça muito pequena. Nós não sabemos direito o que é justiça. Por isso nós não sabemos direito pedir por justiça. Mas é preciso você entender uma coisa. Você acha que você é justo e você ama a justiça? Sabe quem de fato é justo e quem de fato ama a justiça? Deus. Deus é de fato justo e Deus de fato ama a justiça. Muitos podem dizer assim, existe uma cultura que diz assim, que Deus é amor, que Deus não vai castigar, que Deus não manda para o inferno, que Deus não mata, que Deus diz aquilo. Deus é amor? É claro que Deus é amor. E ele é 100% amor. Ele não é 50%, 55%, não, ele é 100% amor. Mas Deus é 100% justiça. Deus é 100% ira. Deus é 100% ódio. Sabe, todo sentimento que nós temos, Deus tem também. Na verdade, nós só temos os sentimentos por causa de Deus. Mas nós só temos uma fração de sentimento. Ainda bem, porque senão nós seríamos impiedosos na nossa ira.
E Deus, ele é piedoso até na sua ira. Porém, Deus é 100% ódio quando ele quer ser. Deus não tem limitadores. Então, Deus vai praticar a sua justiça 100%, como ele vai praticar o seu amor 100% e a sua ira 100%. Ele vai escolher com quem ele vai fazer cada uma dessas coisas. Então, se você é alguém que Deus escolheu agir com misericórdia, entenda que ele vai ser 100% misericordioso. Se você é alguém que Deus escolheu agir com amor, ele vai agir com você 100% com amor. Se você é alguém que Deus escolheu agir com justiça, ele vai agir 100% com justiça. Mas se você é uma pessoa que Deus escolheu agir com ira, entenda que ele vai agir 100% com ira sobre você. Tudo de Deus é 100%. Não é metade, não é um terço, um quarto. É 100% de todas as coisas. Nós não temos a dimensão dessas coisas. Por isso nós ficamos pensando, por que Deus ele não está fazendo de acordo com o que nós pensamos ser o correto? Veja, enquanto eu e você estamos pensando aqui, nossa, por que Deus, não sei, não fecha aquela igreja, não faz aquela pessoa mudar de ideia, não trabalha de alguma forma para encerrar as atividades desses enganadores, Deus já está fazendo alguma coisa. O que ele está fazendo? Ele está dando condições para que essas pessoas continuem enganando. Parece estranho? Bom, o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, está dizendo justamente isso. Timóteo fala exatamente essas palavras. Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ora, é como assim? É como se eles estivessem contando uma mentira há tanto tempo e essa mentira, ela começasse a se tornar uma verdade para eles. É o efeito que Deus causa na vida deles. Não é que eles são burros e caíram no próprio conto. Não. Esse é justamente o agir de Deus sobre eles. Eles contam a mentira, eles enganam o povo de Deus, algo que é tão cruel e mau, e eles passam a acreditar na sua própria mentira. É claro que isso é um agir de Deus. Nós vemos em Romanos, capítulo 1, no versículo 24, que Paulo está falando sobre os homens, esses romanos, esses homens que estavam lá, não só os que estavam lá, mas os homens impiedosos, de como as coisas acontecem com eles, como eles estavam vivendo de uma forma ímpia. E no versículo 24, Paulo fala assim, pelo que também Deus, primeiro Paulo vem dizendo que esses homens negaram a Deus, negaram a existência de Deus. Como eles negaram a Deus, então, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, aos desejos de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Ora, então não é só o desejo que eles tinham desejo, mas não é só o desejo. É que Deus os entregou ao seu desejo. Não é que eles tinham um desejo maior do que Deus. Às vezes eu tenho desejo de fazer algo que é ruim, mas a vontade de Deus também me conquista. Eu tenho o favor de Deus me ajudando a fazer aquilo que é bom. Como o próprio Paulo fala dele lá em Romanos capítulo 7, quando ele fala sobre os seus maus desejos, que ele muitas vezes quer fazer o bem, e aí ele não consegue, aí ele às vezes não quer fazer o mal, mas ele acaba fazendo mal, e Deus o ajuda, né? Nessas coisas. Mas aqui não. Aqui nesse ponto, essas pessoas querem fazer o mal, mas não existe nenhum cabo de guerra, nenhum favor de Deus para ajudá-los. Ao contrário, Deus os entregou para que eles façam apenas o mal que eles querem e não o bem que Deus deseja. Deus dá condições para que eles continuem sendo maus e perversos. Ora, você vai perguntar, mas por que Deus faria algo tão terrível? Ora, porque Deus escolheu ser terrível com essas pessoas. Você está com dó delas? Pense, por exemplo, no Hitler. Imagine que o Hitler, ele foi um cara horrível. Ele foi uma pessoa péssima de tudo. Não é verdade? Você concorda comigo em relação a isso? Ele foi uma pessoa assim, é difícil descrever como ele foi mal, certo? E talvez alguém pense, como muitos com certeza já pensaram, por que Deus não interveio? Por que Deus não fez alguma coisa para evitar que ele fosse tão mal assim? Ora, Deus interveio. Deus fez alguma coisa, mas não para evitar que ele fosse mal. Mas Deus permitiu que ele enchesse mais a sua quantidade de maldade. Deus deu exatamente condições para que ele fosse tão mal quanto ele pudesse ser. E qual o destino dele? Bem, ele mata os próprios filhos, ele mata a própria esposa, ele se mata e hoje ele está no inferno e vai passar toda a sua eternidade no inferno. Ele não vai escapar de lá. Então, é dessa forma que Deus agiu com ele e é dessa forma que Deus age com essas pessoas. E você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, mas eu quero que você pense a respeito deste assunto. Veja, nós vemos uma cultura onde as pessoas que não são
cristãs, aquelas pessoas que não leem a Bíblia, aquelas pessoas que não fazem parte de uma igreja, elas querem dizer como Deus é. Ora, eu não posso dizer como Deus é, porque eu não sei dizer. Eu não conheço Deus na sua plenitude, eu conheço parte de Deus, aquilo que Ele se mostra. E Ele se mostra para mim a respeito da sua palavra. A palavra de Deus é que o revela para mim. Claro que eu conheço Deus por outras coisas, mas é a palavra de Deus que o revela com certeza o que Ele é. Muita coisa é só o que eu penso, o que eu acho, mas a palavra de Deus o revela para mim como Ele de fato é. O mundo diz que Deus é de um jeito, e às vezes você está acreditando mais no que o mundo fala do que no que a Bíblia fala. O mundo pode dizer que não, Deus é amor, Deus jamais faria isso, aquilo outro. Mas a Bíblia diz que Deus é justiça, que Deus é ira, que Deus é o que Ele quiser ser. Nós não controlamos o que Deus vai ser. E quando alguém diz assim, por exemplo, eu não acredito num Deus que seja dessa forma, porque Deus não pode ser assim, porque Ele vai se contradizer. Ora, pessoas que não conseguem cortar a própria unha do pé sozinha, tentando dizer como Deus é ou deveria ser. Isso é ridículo, né? Então, pense a respeito disso. Se você tiver outra interpretação para esse texto também, tudo bem. Talvez a minha interpretação esteja errada. Mas pense nisso. É preciso você conhecer a Deus a partir daquilo que a Bíblia diz e não a partir daquilo que outras pessoas dizem. E a Bíblia diz isso, que Deus Ele entrega a pessoas seus próprios desejos, pessoas más, que a Bíblia diz que os maus continuarão enganando, sim, e sendo enganados também. E também a Bíblia diz, pelo menos Jesus falou daqueles homens, e eu tenho certeza que não era apenas daqueles que ele falava, mas que homens maus continuariam enchendo a sua quantidade de maldade, e eles jamais escapariam do inferno, né? Porque eles são maus, e esse é o caminho deles, tá certo? Espero que você tenha entendido isso. Se existe alguma dúvida ou discordância, né, se você acha que eu estou errado nisso, não tem problema, deixa um comentário aqui para mim. Me faça esse favor. Se você concorda, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida grandemente.